E... e aí, galera? Acharam que não ia ter aula de física hoje? Acharam errado. Então, hoje nós vamos ter a aulinha de cinemática angular que eu comecei a falar com vocês na semana passada, beleza? Essa aula, ela é a aula 11 de Física 4. Show? A gente começou a falar um pouquinho ela, só que aí acabou, bateu o sinal, a gente não conseguiu terminar. E essa aula ela é um pouco mais longa, então eu preciso de um pouco mais de tempo para passar ela. Não ia dar também para ter terminado ela semana passada. Então, qual é a ideia da nossa aula de hoje, que eu não estarei presente? Vou explicar esse conteúdo, vou explicar alguns exercícios e vou deixar uma listinha aí de exercícios para vocês poderem brincar também na minha ausência. Show? Bom, então nós já falamos um pouquinho sobre isso. Então, só para a gente retomar, eu fiz 2 papeizinhos com o conteúdo que já estava na lousa. Então, a gente começou falando sobre o movimento circular e sobre a velocidade angular. Aí a gente viu que quando eu tenho um movimento fazendo, quando eu tenho um corpo fazendo uma curva, por exemplo, indo do ponto 1 para o ponto 2, ele vai deslocar um certo comprimento nessa minha curva. Tá vendo esse pedaço todo aqui? É o ΔS, é o deslocamento do ponto 1 até o ponto 2. Só que na hora que ele vai do ponto 1 até o ponto 2, o ângulo que eu tenho desse ponto até esse ponto aqui, ele varia também. Então, quando o corpo está se movendo deste ponto 1 até o ponto 2, ele tem 2 tipos de mudança do movimento. Eu tenho a mudança de comprimento e eu tenho a mudança de ângulo. Dessa forma, eu tenho 2 tipos de velocidades. Eu tenho a velocidade linear, que é a velocidade relacionada a comprimento em relação a tempo, e eu tenho a velocidade angular, que está relacionada à variação do ângulo em um intervalo de tempo. Então, quando o corpo vai daqui para cá, ele anda esse ΔS e anda esse Δθ. Vamos pensar que aqui seja 90 graus e aqui seja, sei lá, 10 metros. Tudo bem? Só que, se ele for do ponto A para o ponto B, você concorda que a variação de ângulo é a mesma? Mas o espaço percorrido para ir de A até B é diferente. Então, de A até B, eu tenho um ΔSAB, um deslocamento de A até B. Você concorda que o deslocamento de A até B é maior que o deslocamento de 1 até 2? Só que a variação do ângulo de A até B é a mesma de 1 até 2? Então, existe uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Isso tudo a gente já viu, só estou retomando, tá? A relação é essa: velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Porque, olha lá, quanto maior for o raio, maior vai ser a velocidade linear. Por quê? Porque o ΔS vai ser maior para um mesmo Δθ. Tudo bem? Retomando aqui, ó, a unidade, quando eu estou falando de velocidade linear, eu vou usar essa unidade aqui em metros por segundo, coisa que a gente sempre usou, nenhuma novidade. E quando eu estou trabalhando com velocidade angular, eu poderia colocar graus por segundo, mas isso não é uma unidade muito elegante. Então, o correto no sistema internacional é responder em rad por segundo, radianos por segundo. E aí, se você tiver alguma dúvida, como é que converte graus em radianos, eu já tinha deixado essa minha relação aqui. 360 graus é igual a 2π radianos. Bom, aqui eu coloquei uma coisinha a mais, só para a gente interpretar uma coisa aqui que eu acho legal. Se eu quiser saber a velocidade angular, por exemplo, no ponteiro do relógio, cada ponteiro tem uma velocidade angular diferente. Você concorda? O ponteiro do segundo, ele dá uma volta completa a cada um minuto, né? E o ponteiro dos minutos, ele dá uma volta completa a cada 60 minutos.
ou seja, a cada 1 hora o ponteiro do minuto dá uma volta completa. Então pensa assim, o ponteiro do minuto, se eu quiser calcular a velocidade angular dele, eu tenho que colocar o quanto que o ângulo muda em radianos dividido pelo tempo em segundos. Então, olha lá, a velocidade angular dele seria 2π, porque 2π é uma volta completa, 360 graus. E quanto tempo ele leva para dar essa volta? Bom, tem que colocar esse tempo em segundos. 1 hora em segundos é 60 vezes 60, ou seja, 3.600. Então eu divido 2π por 3.600. Chego que a velocidade angular do ponteiro dos minutos é π sobre 1.800, ou seja, π sobre 1.800 rad por segundo. Agora, o ponteiro do segundo é muito mais rápido. Então, como é que seria a velocidade dele? Bom, o ponteiro ele dá uma volta a cada 60 segundos. Então, eu coloco uma volta, que é 2π rad, dividido por 60 segundos. Logo, π rad por 30 segundos, ou π sobre 30 rads por segundo. Se eu quiser saber o ponteiro da hora, eu faço a mesma coisa. Faço 2π dividido por 12 horas em segundos, tá? Porque o ponteiro dá uma volta completa a cada 12 horas. Esse ponteiro dá horas. Tudo bem? Isso é uma coisa bem comum de ser cobrado, de ser perguntado em exercícios, essa relação dos ponteiros do relógio, tá? Bom, depois disso, a gente falou também sobre as relações entre as grandezas lineares e as grandezas angulares. Então aqui de novo a circunferência, ó. Se o corpo vai do A' até o B', ele anda um ΔS, se ele vai do A até o B, ele anda outro ΔS, mas nessa mesma distância de A' até B' ou de A até B, ele anda o mesmo Δθ. Então eu tenho uma relação que para as grandezas lineares eu uso ΔS, e se eu quiser converter em Δθ, eu faço Δθ vezes R, é igual a ΔS. E relação de comprimento aqui em angular seria Δθ. E aí se eu quiser calcular o Δθ, eu faço ΔS sobre R. Em grandezas lineares eu tenho a velocidade linear, que se eu quiser converter em velocidade angular, velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. E se eu quiser encontrar a velocidade angular, eu faço a velocidade linear sobre o raio, tá bom? Aqui tem também a aceleração, e aí eu vou ter uma aceleração linear e uma aceleração angular, que a relação entre elas também é o raio que eu vou utilizar. Só que, como a gente já tinha visto também, para calcular a aceleração linear, eu faço a variação da velocidade sobre o intervalo de tempo. Para calcular a aceleração angular, é a variação da velocidade angular sobre o intervalo de tempo, tá? Aí o que eu fiz também? A gente converteu as equações do movimento retilíneo uniforme em movimento circular uniforme e do movimento retilíneo uniformemente variado para movimento circular uniformemente variado. Como que eu converto aqui? Tudo que for posição no movimento uniforme vai virar ângulo no movimento angular. Tudo que for velocidade linear no movimento retilíneo, no movimento circular vai ser velocidade angular. Tudo que for aceleração linear no movimento retilíneo, no movimento curvilíneo vai ser a aceleração angular. Então você troca o sorvetão, tudo que tiver posição você troca por θ, e tudo que tiver velocidade linear você troca por ômega, que é a velocidade angular. Então, as equações ficam assim. Isso tudo a gente já tinha visto também. Tá? Foi aqui que eu parei na aula passada. Beleza? Então, assim, você já deve ter isso copiado, então não tem nenhum problema. De qualquer forma, como aqui é a aula no vídeo, eu tento fazer um pouco mais rápido, não vai dar tempo de você ficar copiando tudo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar também fotos dessa aula para vocês, que aí vocês podem copiar depois no caderno de boa. Tudo bem? Não vai precisar ficar correndo aí para copiar rapidão.
Bom, então isso tudo a gente já tinha visto. Vamos começar a parte nova, tá? A parte nova, eu vou continuar no conteúdo e vou precisar explicar para vocês o que é período e o que é frequência, ok? Período e frequência tem uma diferença bem grande entre as duas coisas. O período, para começar, a gente usa a letra T maiúscula para representar e a frequência a gente usa a letra F para representar ela. Bom, o que é período? Essa pausa dramática para vocês pensarem um pouco aí. Período é o quê? Pensa assim, qual que é o período de uma aula? Se você respondeu 45 minutos, você está certo. Porque é o tempo que leva para essa aula acontecer. Então é o tempo para que um fenômeno leve para ele acontecer. Tá? Então vou escrever aqui, ó, que período é o tempo decorrido em um ciclo ou repetição. Beleza? Como é que eu posso calcular o período de alguma coisa? É bem simples. Por exemplo, se eu tenho, vou chutar aqui assim, eu tenho 10 voltas de um corpo lá, um corpo está fazendo um movimento circular, ele dá 10 voltas em 30 minutos. Isso quer dizer que quanto tempo leva cada volta? Se ele dá 10 voltas em 30 minutos, quer dizer que cada volta leva 3 minutos, não é? Como é que você faz essa conta? Você divide o tempo total pelo número de repetições. Então, olha lá. Se eu dividir 30 voltas por... 10 voltas por 30 minutos por 10 voltas, eu vou achar um período de 3 minutos, que é o tempo de cada repetição, tá bom? Então, para calcular período, eu uso essa relação se eu precisar. Ou eu posso pensar quanto tempo leva para cada fenômeno acontecer. Por exemplo, uma aula é igual a 45 minutos. Poderia falar que um dia é igual a 86.400 segundos, tá? São 24 horas vezes 3.600 segundos, tá? Essa continha aqui. E posso fazer várias situações em que eu posso calcular o período, tá? Período, então, é isso. E o que é frequência? Frequência é quantas repetições eu tenho em um intervalo de tempo. Por exemplo, qual é a frequência que você vem para o colégio? A frequência que você vem para o colégio são 5 ou 6 dias por semana. 6 quando tem alguma coisa no final de semana, né? Outra frequência que a gente pode calcular. Qual é a frequência que você toma banho? Pode falar que toma 2 banhos por dia. Você pode falar que você toma 14 banhos numa semana. Então você sempre diz quantas repetições acontecem em um intervalo de tempo. Essa frequência ela é calculada dividindo o número de ciclos, ok? Em um intervalo de tempo. Então você divide o número de ciclos por, aqui melhor seria por, tá? Por um intervalo de tempo. Então, a frequência vai ser calculada assim. Ó. Frequência é número de repetições dividido pelo tempo. Se você é uma pessoa atenciosa aí, você já percebeu uma coisa. Tem uma relação entre frequência e período, não tem? Você concorda que uma é o inverso da outra? Enquanto período é tempo sobre repetição, frequência é repetições sobre tempo. Então eu posso falar isso aqui, ó, que período é 1 dividido por frequência, e que frequência é 1 dividido por período também, tá? Bem tranquilo, tudo bem?
Isso aqui eu acho que todo mundo já meio que sabia, a gente só colocou no papel para ficar tranquilo. A unidade de período vai ser uma unidade de tempo. No sistema internacional é segundos. Mas pode ter período em outras unidades? Pode. Pode estar em minuto, pode estar em horas, pode estar em dias, tanto faz. Mas no sistema internacional é segundo. A unidade da frequência é uma unidade que ela é assim, 1/segundo. Porque você vai dividir uma coisa que não tem unidade, que é número de repetições, pelo tempo que é em segundos. Então vai ficar 1/segundo. Que a gente pode escrever assim, segundo a menos 1. Ou escrever em Hz. Esse Hz a gente lê como Hertz. Belezura? Esse Hertz também pode estar escrito, que é sinônimo, mas assim, são em situações diferentes, pode estar falando FPS, pode estar escrito BPS, RPS. O que é FPS? Frames por segundo. BPS, batimentos por segundo. RPS, rotações por segundo. Beleza? Mas pode aparecer também em outras unidades. Por exemplo, BPM, que é o mais comum para medir batimentos, que é batimentos por minuto. Posso ter também RPM, que são rotações por minuto, tá? Mas, se você quiser colocar no sistema internacional, a unidade correta é Hertz. Porém, todas essas significam a mesma coisa. Em relação por segundo, relação por segundo, relação por segundo, também é Hertz. Tudo bem? Então, isso é a minha frequência e o meu período. Show? Continuando, por que eu falei de frequência e período? Porque a gente vai calcular a velocidade angular de uma forma diferente agora também. A gente tinha visto lá no começo dessa aula que velocidade angular eu calculo como variação do ângulo sobre intervalo de tempo. Porém, em um movimento que é repetitivo, esse movimento vai ter um período e uma frequência. Então, o que eu posso fazer? Eu posso relacionar a velocidade angular com período e frequência. E é o que eu vou fazer agora aqui. Tá? Então, vou falar do cálculo da velocidade angular. Tem que ter uma outra forma de calcular. Então, o que eu vou fazer? Pensa no movimento que está fazendo uma curva assim. Ele dá uma volta. Uma volta. Se ele der uma volta, quanto em graus que ele vai se mover? Qual vai ser o delta θ dele? Aqui a pausa dramática para você pensar. Se ele der uma volta, quanto que ele vai andar em ângulos? Isso mesmo, 360 graus. Tá? Bom, então, para eu calcular a velocidade angular, eu vou fazer qual equação? Ou qual a equação que eu vou usar aqui? Fala aí para mim. Bom, valeu, é isso aí mesmo. É delta θ sobre delta t. Aquela que a gente já tinha visto. Valeu. Bom, então o que eu vou fazer aqui agora? Se ele der uma volta completa, o delta θ vai ser 360 graus, não vai? 360 graus. Como que eu converto em radianos? A gente já tinha visto 2π rad. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar no lugar da variação do ângulo, eu posso colocar 2π, porque ele deu uma volta completa. Então minha velocidade angular vai ficar assim. Velocidade angular é igual a 2π de uma volta, dividido pelo intervalo de tempo. Só que você concorda que o tempo que ele leva para dar uma volta, que a gente acabou de aprender, como que a gente pode chamar? A gente não falou que o tempo de uma repetição a gente pode trocar por período? Então, o
tempo de uma repetição, nesse caso, uma volta, a gente chama de período, não chama? E o período a gente usa a letra T grande para substituir. Então a minha velocidade angular, ela pode ser calculada assim, 2π sobre período. Então isso aqui é uma outra forma de calcular a velocidade angular, que no final das contas vai ser mais fácil de utilizar do que essa aqui de cima. Porque os movimentos repetitivos, eles têm períodos, eles levam um certo tempo para acontecer, e uma volta completa é 2π. Então, se um corpo está fazendo uma volta completa, ele vai dar 2π em um período. Agora, por exemplo, se ele está fazendo só meia volta, ele vai andar 180 graus, que vai ser π. Só que o tempo não vai ser o tempo completo, vai ser o tempo só metade, vai ser só metade do período. Então, se eu colocar aqui metade do comprimento e metade do período, vai dar a mesma resposta. Se ele der 5 voltas, aqui vai ficar 5 vezes 2π. Só que o período vai ser multiplicado por 5, então vai dar a mesma coisa também, tá bom? Porém, período a gente pode falar que é 1 sobre frequência. Então, se período é 1 sobre frequência, o que eu posso fazer? Jogar 1 sobre frequência aqui, ele vai passar como uma fração, eu multiplico pelo inverso aqui em cima. Então, minha velocidade angular pode ser escrita assim, ó, 2π vezes frequência. Porque aqui embaixo vai estar 1 sobre frequência, eu posso passar invertendo, e aí eu tenho esta relação aqui, ó. Velocidade angular é igual a 2π vezes frequência. Então, essas duas equações, elas são muito boas. A gente usa bastante elas para trabalhar com o movimento circular. Então, a gente pode calcular a velocidade angular como 2π sobre frequência, ou 2π sobre período, ou 2π vezes frequência. Show? Ó, para encerrar a nossa explicação, tem uma parte desse conteúdo, calma aí que deu um terremoto aqui, tem uma parte desse conteúdo que é muito mais cobrada do que tudo esse resto que eu falei, que são as aplicações disso que a gente viu no movimento circular uniforme em transmissões de movimento. Onde que isso acontece? Pensa quando eu tenho uma bicicleta, eu pedalo no meu pedal lá, esse pedal ele gira uma engrenagem, gira uma catraca, gira um disco, que esse disco girando faz girar um outro disco lá atrás, que no final das contas gira a roda. Então eu transfiro o movimento de um ponto que eu estou fazendo para outro ponto para girar a roda lá e movimentar. Uma outra situação, quando eu tenho um relógio, aqueles relógios analógicos, que o nosso amigo aí, Fidalgo, ele é relojoeiro, né? Não sei se é relojoeiro que fala relojoeiro, sei lá. Ele trabalha com o relógio e ele vê um monte de engrenagenzinhas lá. Um relógio ele tem um motor que consegue movimentar todos os ponteiros. Então, como é que com um motor que gira numa velocidade consegue fazer com que cada motor gire em velocidade diferente? É pela forma que a gente adiciona, que a gente associa essas engrenagens. Eu posso fazer a velocidade do movimento mudar. Com a bicicleta, quando eu troco de marcha, eu estou trocando a relação entre as engrenagens. E aí eu posso deixar ela mais leve, mais pesada. Eu posso girar pouco o meu pedal e girar bastante a roda de trás. Eu posso girar bastante o pedal da frente e girar pouco a roda de trás. Então eu posso associar essas engrenagens, isso é bastante comum de ser cobrado em exercícios, tá? Então, vou mostrar aqui duas aplicações, que é quando eu tenho essas engrenagens conectadas dessa forma, onde eu tenho uma transmissão
através de uma correia entre as duas engrenagens, ou uma situação em que eu tenho um eixo passando pelas duas e essas duas engrenagens estão conectadas no eixo, tá bom? Nessa situação aqui da esquerda, quando eu girar, por exemplo, essa engrenagem 1 aqui, girar ela, essa quantidade aqui mais ou menos, ó, girar esse ΔS, o que vai acontecer? Essa correia vai para frente e vai fazer girar essa segunda engrenagem a mesma quantidade, o mesmo ΔS que eu andei do lado de cá, do lado da esquerda. Por quê? Se, por exemplo, eu andar 10 metros aqui, a correia vai andar 10 metros para frente e vai fazer com que essa outra engrenagem também ande 10 metros. Só que o que acontece? Se eu der uma volta completa aqui, quer dizer que eu vou dar uma volta completa na segunda? Não. Porque, por exemplo, uma volta completa aqui pode ter 30 metros. E aqui, para dar uma volta completa, pode precisar de 50 metros. Então, nem sempre, quando eu der uma volta aqui, eu vou dar uma volta na outra. Porque eles têm raios diferentes. Beleza? Mas a quantidade exata que eu andar em comprimento aqui é o quanto anda na segunda. Então, o que essas duas engrenagens vão ter de iguais? Elas vão ter a mesma velocidade linear. A velocidade linear, que é o ΔS, que é igual dos dois, sobre o ΔT, vai ser igual nas duas engrenagens. Então, as velocidades lineares serão iguais. Então, o que eu posso falar aqui também? Como as duas velocidades lineares são iguais, como eu sei que eu posso calcular... De novo, terremoto, foi mal. Como eu sei que eu posso calcular a velocidade linear fazendo a velocidade angular vezes o raio, eu posso igualar a equação dessa forma. Velocidade angular 1 vezes raio 1 é igual a velocidade linear, ou velocidade angular 2 vezes o raio 2. Mas eu também sei uma outra equação, que a gente acabou de ver. A velocidade angular eu posso calcular como 2π vezes frequência. Então a minha equação aqui pode ficar 2π vezes frequência 1 vezes raio 1 é igual a 2π vezes frequência 2 vezes raio 2. Esses 2π's eu posso cortar aqui, ó. Papá. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que vai ficar frequência 1 vezes raio 1 é igual a frequência 2 vezes raio 2. Beleza? Então eu vou ter essa relação aqui para poder usar nesse sistema, essa relação entre as velocidades angulares ou essa relação entre as velocidades lineares. Beleza? Bom, já nessa situação aqui da direita, as duas engrenagens estão conectadas em um eixo. Então pensa assim, ó, se eu girar o eixo meia volta aqui, ó, se eu der meia volta no eixo, o que cada engrenagem vai andar? Elas vão andar meia volta também. Por quê? Elas estão grudadas no eixo. Então, quando eu der meia volta lá, eu vou dar meia volta em cada uma também. Então, o que acontece? Se eu girar 180 graus aqui, essa engrenagem grande gira 180 e a pequena também gira 180. Então, o que elas vão ter de iguais? Aqui, o que elas vão ter de iguais é a velocidade angular. A velocidade angular da engrenagem 1, que é essa daqui, que eu acabei riscando o númerozinho ali, vai ser igual à velocidade angular da engrenagem 2. Bom, se a velocidade angular vão ser iguais, o 2π vezes frequência 1 vai ser igual a 2π vezes frequência 2. Como os π's eu posso cortar, a frequência 1 vai ser igual à frequência 2. Então, se, por exemplo, eu der 10 voltas por segundo aqui, aqui também vai estar dando 10 voltas por segundo. Mas a velocidade linear vai ser diferente. Se a angular é igual, a linear vai ser diferente.
vai ser diferente como? Aqui, ó. Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Logo, a velocidade angular é a velocidade linear sobre o raio. Então, aqui o meu V1, meu ômega 1, eu posso escrever V1 sobre raio 1. E o meu ômega 2, V2 sobre raio 2. Então, eu posso ter essas relações para eu brincar nos meus exercícios. Precisa decorar todas essas que estão circuladas? Não. As mais importantes são essas daqui, ó. A que começa. Porque isso aqui é teoria, você precisa saber. O resto você consegue chegar brincando com as equações. Ok? Bom, essa era a explicação do conteúdo da aula 11. Tá? Fiz um pouquinho mais rápido. A gente vai relembrar isso aqui durante as aulas também, não se preocupem. Mas acho que deu para entender aí o conteúdo. O que a gente vai fazer agora? Vou aplicar em 2 exercícios. Quais exercícios? Primeiro, o exercício 1 dos essenciais da página 70. Tá? Então, vamos lá. O exercício 1, ele fala assim: durante 1 hora... o exercício 2 da página 70. Coloquei, mas está errado. É o exercício 2 da página 70, tá? Ele fala assim: 2 polias A e B, ligadas por uma correia inextensível, têm raios A igual a 60 centímetros e raio B igual a 20 centímetros. Beleza? Admitindo que não haja escorregamento entre as polias e sabendo que a frequência da polia A, FA, é igual a 30 RPM, então a frequência da polia B, ou seja, ele quer saber qual é a frequência da polia B. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Se elas estão ligadas através de uma correia, o que vai acontecer? Elas vão ter a mesma velocidade linear ou velocidade angular? Estou esperando a resposta. Elas vão ter a mesma velocidade linear. Por quê? Se eu andar aqui, por exemplo, 1 metro, aqui também vai andar 1 metro. Tá? O comprimento de corda, de correia que vai andar de um ponto para o outro vai ser o mesmo. Então, a velocidade linear é a mesma. Velocidade linear não é o que eu quero relacionar. O que eu estou querendo relacionar são as frequências. Então, eu vou ter que transformar essa equação até aparecer frequência aí. Como é que eu vou fazer isso? Bom, velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Então, vai ser ômega A vezes raio A ou ômega B vezes raio B. Ainda não apareceu a frequência, mas eu sei que velocidade angular é igual a 2π vezes frequência, não é? Então aqui eu posso trocar por 2π vezes frequência A vezes raio A, é igual a 2π vezes frequência B vezes raio B. Os 2π's eu posso cortar porque estão multiplicando os dois lados. E aí vai ficar que frequência A vezes raio A é igual a frequência B vezes raio B. Aí é só substituir. Frequência A é 30, raio A é 60, frequência B é o que eu quero saber e raio B é 20. Vou passar aqui, ó, o 20 dividindo. E aí eu posso fazer isso aqui, ó, cortar esse zero com esse zero. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 30 é 90. A frequência de B é 90 Hz. Hertz não. Burrão aqui. Fui no embalo. A frequência vai ter a mesma unidade que a frequência A tinha. Se a frequência A é em RPM, a frequência B também vai ser em RPM. Rotações por minuto. Beleza? É tranquilinho.
Bom, já deu aqui meia hora de aula. Eu sei que a aula pelo vídeo fica mais maçante, então eu vou parar por aqui. E vocês vão ter uma listinha aí para fazer. Show? Bom, é isso aí. Espero que tenha dado para entender um pouco aqui. Nós vamos rever isso, não se preocupem. Vou mandar as fotos dessa aula lá pelo Classroom de vocês. Então fiquem de olho, tá bom? Porque aí depois você pode anotar no seu caderno com mais calma. Beleza, galera? Valeu. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham realmente prestado atenção aí, tá? Aproveitado o momento, já que vocês estão aí no colégio, aproveitado para ver essa videoaula. E a parte boa é que essa videoaula fica gravada. Então, se vocês precisarem rever em algum momento, vocês podem recorrer a ela também. Ok? Valeu, galera. Até mais. Tchau.